Lamentações capítulo 3, do versículo 19 ao versículo 24, os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, e da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graça ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nesta noite. O tema da mensagem é exatamente esperança. E quem esteve pela manhã, ou quem vai acompanhar mais tarde pela internet, nós falamos nessa manhã sobre lamentações. E dizendo que lamentar é bíblico. Fizemos um apontamento entre lamentar e murmurar. Trabalhamos lamentações pela manhã e eu quero dar continuidade nessa noite ainda, nessa passagem. Esse texto veio à minha mente devido a esse caso que aconteceu em Petrópolis. Todos nós lamentamos, foi uma situação lamentável. O nosso coração se quebrantou, nosso coração se entristeceu diante de um fato de vidas, de pessoas que perderam a sua vida. Lamentar é bíblico, porque se você olhar o Salmo, os salmos estão cheios de lamentações. O salmista: até quando, Senhor, esquecerá do seu povo? Nós vemos o salmo, choro, pranto, tristeza. Mas a diferença entre lamentar e murmurar é que a murmuração ela vem regada à cobrança, à falação, e muitas vezes a murmuração se transforma em ódio, mas o lamento se transforma em louvor. Quando falamos pela manhã, nós paramos um pouco para pensar exatamente o livro de Lamentações, porque é um livro poético. Como Salmos também, são livros escritos pelo salmista em forma de cântico. O povo hebreu foi considerado, no seu tempo, um povo de muito cântico, de muita alegria, e a poesia fazia parte da sua cultura. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, nos Salmos, louvores, cânticos escritos pelo salmista. E Lamentações de Jeremias é exatamente uma realidade em que a nação de Israel estava no topo, estava no auge, era um centro comercial, mas devido ao seu pecado, à sua desobediência, foram assolados, foram destruídos. A cidade foi completamente devastada. E a lamentação é que o povo, apesar de ver a destruição, ver a luta que estavam passando, o seu coração ainda permanecia duro e difícil. E Deus então levanta o profeta Jeremias para trazer um despertamento ao povo. E quando nós falamos em lamentações, talvez isso possa acontecer não só numa cidade, não só num país, pode acontecer com a nossa vida. Lamentamos perdas, lamentamos fatos, nos entristecemos com situações, sentimos amargurados. E muitas vezes a nossa oração, ela deixa de ser um lamento para se transformar em murmuração. E hoje nós tiramos o dia, tanto pela manhã como à noite, para aprender sobre isso, que lamentar é bíblico, murmurar é pecado. O que temos nesse texto é que a cidade estava completamente desolada. Jerusalém, antes uma cidade repleta de glamour, agora foi invadida, destruída, humilhada. O texto ele é tão firme que lá no primeiro capítulo você vai ver o texto comparando a cidade de Jerusalém a uma mulher que foi abandonada pelo seu marido, que agora desprovida, rejeitada, ela estava vivendo uma completa humilhação. E o povo de Deus estava sendo destruído por quê? Estava sendo destruído pela desobediência, dureza de coração. O povo estava rebelde. E algo que nos chama a atenção, que a Bíblia chama rebeldia, ao ponto de comparar ao próprio pecado da feitiçaria. Um coração rebelde, um coração revoltado, um coração que não aceita o quebrantamento, ela sofre diante de Deus a punição. E o povo de Israel foi assim por muito tempo.
Todas as vezes que eles se revoltavam, se rebelavam contra Deus, a sua palavra, a sua orientação, eles sofriam a mão pesada de Deus, ou por um povo que invadia e destruía, ou pelo seu próprio cativeiro. E hoje, em nossa vida, não é diferente. Muitos rebeldes não querem se quebrantar, não querem se humilhar, não querem se reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e vivem as mazelas do mundo, vivem as tristezas, as opressões, as dificuldades em que o mundo jaz do maligno, trabalha para matar, roubar e destruir a humanidade. E aqueles que o rejeitam, aqueles que não aceitam o seu quebrantamento, não querem viver um novo, não querem viver uma nova história, vivem como num deserto, perambulando de um lado para o outro, sem encontrar abrigo, sem encontrar um local de descanso. E assim estava o povo de Israel, perdido, abandonado, sem direção. E Lamentações é exatamente essa proposta, de trazer um quebrantamento do coração, mas nunca culpar a Deus. Eu dei o exemplo pela manhã sobre uma reportagem que eu tive a oportunidade de assistir. Vou fazer a repetição como eu fiz pela manhã. O homem estava sendo entrevistado pelo SBT e olhando a sua casa de longe, aquele repórter tentando distrair alguma coisa dele, e alguns minutos na entrevista parece que ele olhava e ele perdeu um pouco a noção do que estava acontecendo. Ele estava sendo entrevistado. Acho que ele viajou ali naquela tristeza, naquela angústia. O repórter perguntando, insistindo, querendo retirar alguma coisa dele, ele olhando para onde estava a sua casa, já não havia mais, era apenas o barro e o barranco. Sua casa foi completamente varrida e por um milagre ele não estava em casa. O repórter então fazendo a pergunta, ele vira para o repórter e o repórter diz: e agora? Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua situação? Ele vira para o repórter e diz: Deus proverá. Aquele homem estava lamentando, mas ele não estava murmurando. Ele não estava culpando a Deus, ele não estava culpando o governo, ele não estava culpando a chuva, ele não estava jogando a responsabilidade em alguém. Ele estava lamentando, triste, sem falar, com um semblante. Você conseguia ver a expressão que ele manifestava. Mas provavelmente isso que me fez trazer essa reflexão nessa noite é que havia lamento, tristeza, dor, sofrimento, mas não havia acusação, não havia peso, não havia murmuração. E muitas vezes em nossa vida nós sofremos perdas, arranhões, temos dificuldades e nós precisamos aprender a lamentar aos pés do Senhor, mas não murmurar. Se nós olharmos o Novo Testamento, o ministério de Jesus, ele teve momentos de lamentação. Como exemplo, Getsêmani. Ele vai para um local para orar. E não foi só uma vez, várias vezes ele está orando, ele está clamando. Ele diz: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas seja feita conforme a sua vontade. Em nenhum momento Jesus murmura, reclama, critica, joga peso, culpa a Deus do seu sofrimento. Mas como um cordeiro que não abre a sua boca, ele se entrega pelos nossos pecados. Nós, como cristãos, precisamos aprender a lamentar, mas não podemos murmurar. Colocar em Deus o sofrimento e as lutas da nossa vida. No mundo nós teremos aflições, faz parte da vida, doenças, enfermidades, acidentes, calamidades. E essas coisas nós, de forma madura, precisamos aprender a lidar. Há momentos de alegria na vida do cristão, mas há momentos de tristeza. Foi assim com o próprio Cristo, foi assim com a igreja primitiva. Foi assim com os discípulos, a Inquisição, os mártires da igreja, que viveram nesse mundo ensinando e pregando a palavra e foram mortos, degolados, queimados, e até hoje milhares de cristãos morrem pela sua fé. O que nós precisamos aprender com as lamentações dos salmos? Até quando o Senhor esquecerá de nós? É colocarmos sempre no final de cada salmo um agradecimento, mas o Senhor tem cuidado do seu povo. Mas o Senhor tem tido misericórdia de nós. O que nós cristãos precisamos aprender é que a nossa vida é de altos e baixos, lutas, sofrimento, tristeza e morte, porque perdemos quem amamos. As calamidades acontecem, desemprego, as calamidades acontecem, acidentes. Mas nós sabemos que Deus tem cuidado de cada um de nós e toda a honra e glória seja dada a Ele. Precisamos entrar em sua presença com cânticos de júbilo e adoração, porque somos criaturas. E a Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele nos criou. E como criaturas, nós não temos o direito de tentar colocar o Criador na parede ou exigir dele alguma coisa.
tudo que temos é graça, tudo que temos é misericórdia, tudo que temos é para a honra e glória do nosso Deus. Mas precisamos aprender nessa noite, eu quero apenas de forma objetiva para entrarmos na ceia, para buscar a esperança, nós precisamos entender o primeiro ponto: o pecado afetou todas as coisas. A razão que podemos entender as dificuldades da vida e quando os lamentos surgem é que o pecado destruiu, contaminou aquilo que Deus havia projetado. Quando o mal entrou no mundo, não entrou com o projeto de Deus, entrou com a escolha do homem, quando ele preferiu pecar, desobedecer a Deus, do que obedecer ao próprio projeto que o Senhor tinha. O que precisamos ter esperança é que o pecado afetou os nossos relacionamentos, o pecado afetou a nossa natureza. Fomos criados para sermos puros e perfeitos, mas o pecado trouxe para nós corrupção, mentira, inveja, destruição, homicídios. O pecado contaminou o projeto original de Deus. O que precisamos ter em nossa mente é que a maldade, assim como encontramos hoje, violência a todo tempo, notícias ruins, foi a natureza que foi contaminada pelo pecado, porque ele alterou todas as coisas. O maior problema da humanidade, ela está na desobediência. O maior problema da humanidade está no pecado. Aqueles que conhecem a fé cristã entendem que a queda do homem e a sua verdadeira solução está na cruz de Cristo. A restauração de todas as coisas está exatamente na cruz de Cristo, do Cristo que morreu em nosso lugar e que colocou para nós a vida eterna. Sabemos que a graça de Deus ela é incrível, é maravilhosa, mas o pecado destrói todas as coisas. Família, o pecado destrói a vida, o pecado destrói a saúde, o pecado destrói amizades, o pecado destrói o amor sincero, o pecado destrói até os relacionamentos entre irmãos. O pecado contaminou todas as coisas. Romanos 3:23 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o primeiro ponto que precisamos parar é que o pecado arruinou a natureza humana. Algumas pessoas tentam murmurar e colocar: onde está Deus na catástrofe? Onde estava Deus quando as coisas rolaram morro abaixo? Onde estava Deus quando a morte chegou e contaminou a todos com Covid? E o que nós escutamos é murmurações, tentando colocar a culpa em alguém e tentando jogar em Deus toda a responsabilidade. A maldade, a violência, a corrupção, as mazelas que vivem no mundo surgiram exatamente pelo efeito do pecado do próprio homem. Alguns dizem que a natureza está abalada, as suas bases, a poluição, o ar, essa catástrofe que acontecem é fruto da desobediência do próprio homem em busca da ganância, do desmatamento, da corrupção, da poluição de rios. Porque Deus criou a natureza perfeita para que o homem pudesse cuidar, mas ele resolve destruir. Então precisamos entender que o pecado contaminou todas as coisas, teremos aflições nesse mundo. A morte prevaleceu na nossa vida mediante o pecado. E precisamos aprender em segundo ponto, para termos esperança, é que o meu sofrimento não é o único problema. O pecado afeta exatamente relacionamentos. E a rebelião contra Deus, ela surge de um nível pessoal, mas também ela surge de um nível coletivo, porque Jeremias está lamentando o pecado do povo. Jeremias está chorando a desobediência e a idolatria da nação. Então a nossa lamentação ela pode ser pessoal. Nós oramos: Senhor, estou vivendo luto, estou vivendo o problema, e a minha lamentação é pessoal, mas ela também pode ser coletiva. Quando olhamos para um Brasil corrupto, quando colocamos as nossas esperanças em homens e não colocamos em Deus, quando estamos em busca de uma nação restaurada, pensando em ideologias e partidos, quando o pecado contaminou todas as coisas. Se a sua esperança estiver em homens, se a sua esperança estiver em ideologias, provavelmente você vai se decepcionar. A nossa esperança ela está no Senhor, que veio para restaurar todas as coisas. Os problemas da nação, como do Brasil que nós falamos, ela precisa passar pelo nosso lamento.
E é por isso que o salmista aqui, aliás, o salmista chora pela nação de Israel, mas Jeremias vai trazer uma lamentação sobre o povo. E a pergunta é, até que ponto nós estamos levando a Deus o sofrimento da nossa nação? A nossa igreja, nós como cristãos, precisamos dobrar os nossos joelhos e orar não só pelos nossos problemas, lamentar sobre só as nossas dores, o nosso desemprego, o nosso choro, ou como agora, a calamidade de Petrópolis, orarmos por ela, somente pela catástrofe. E quantas cidades do nosso país precisam do acolhimento, da oração e do milagre? Quantos lamentos nós precisamos levantar, não apenas como ficamos assustados com aquilo que aconteceu, mas quantas e quantas cidades no Brasil não têm uma igreja presente? Quantas milhares e milhares de jovens estão se prostituindo? Quantos milhares e milhares de jovens estão sendo consumidos pelas drogas? Quantos milhares e milhares de jovens estão nesse momento contraindo AIDS e outros tipos de doença? Até que ponto está o nosso lamento como profetas nessa terra? Até quando nós vamos apenas olhar para as nossas próprias dificuldades e vamos esquecer o que tem acontecido à nossa volta? Terceiro, o lamento é uma forma de ter esperança. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E louvado seja Deus por isso, porque Ele é um Deus de milagre e ouve a nossa oração. Você pode orar exatamente nesse momento, orarmos pela cidade, como podemos orar pelo Brasil, como você pode orar pela sua própria dor. Porque quando você lamenta, chora, Senhor, estou sofrendo, estou sentindo as dores dessa situação, você tem a esperança em Deus de buscar o contentamento. E era isso que Lamentações está apresentando. Ela está apresentando todas as mazelas do povo, mas no final ela vai apontar que somente o Senhor é a sua única esperança. Nesse momento que precisamos buscar a Deus para o nosso sofrimento, para o sofrimento do nosso próximo, nós precisamos lamentar, mas não murmurar. A murmuração gera ódio no nosso coração. A murmuração de acusação, onde está Deus? Por que isso está acontecendo comigo, se Ele me ama? Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Esses sentimentos de desespero, de angústia, porque a murmuração, ela não traz em nós a dependência de Deus. Ela vai trazer de nós o efeito emocional imediato para uma solução que não vem, porque até quando Deus está quebrando o vaso, Ele está trabalhando conosco. Tende motivo de grande alegria passares por tribulações, sabendo que a tribulação vai produzir em vós a esperança, a paciência. Como cristãos, os nossos lábios precisam olhar as calamidades, mas precisamos nos colocar como criaturas e dizer, Senhor, Tu tens o controle sobre todas as coisas da minha vida e da vida do nosso próximo. Romanos 8, 1, 4 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como esta enferma carne, Deus envia o seu Filho em semelhança de carne. Pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O tempo de luta do Brasil, da Covid, das calamidades, do desemprego, da crise econômica, da crise social, precisa despertar em nós um sentimento de lamento, um sentimento de dor como profeta, um sentimento de angústia como alguém que se levanta nessa nação e diz, Senhor, tenha misericórdia de nós. Mas a esperança, ela precisa estar sempre no coração de cada cristão. Como é difícil conversar com um cristão que não tem esperança. Como é triste conversar com alguém que manifesta a graça de Deus, mas o seu coração não vê, ou então acompanha a multidão que está jogando pedra, criticando e até colocando em dúvidas as promessas do Senhor. Como profetas dessa nação, como homens dessa nação, como cristãos que somos, vivemos um tempo difícil, mas o Senhor é a nossa única esperança. O profeta olhava, questionava a dor e o sofrimento,
mas ele sabia que Deus poderia restaurar, e Ele pode restaurar a sua vida, Ele pode restaurar a sua saúde, Ele pode restaurar o seu casamento, Ele pode restaurar a sua vida, Ele pode restaurar o Brasil, Ele pode trazer de volta Petrópolis, Ele pode restaurar a economia, Ele pode nos dar vida, Ele pode nos dar esperança, porque todas as coisas estão sob o seu controle. Todas as coisas estão sob o seu domínio, e é por isso que nós lamentamos como cristão, porque é bíblico chorar. O choro é natural, o choro faz parte da vida, mas murmurar é tentar encontrar culpados, é tentar colocar a culpa em Deus, é tentar exatamente lamentar e encontrar um culpado de alguma forma. Entenda que Cristo fez tudo novo em nossa vida. Cristo mudou a nossa história, Cristo nos deu a oportunidade de viver um novo tempo. Apesar do pecado ter contaminado a raça humana, Ele nos deu a oportunidade de viver debaixo da sua graça. Então, quando a dor chegar, quando a tristeza bater, quando você olhar as portas estão fechadas, quando você sentir que a angústia está entrando no seu coração, meu irmão, lamente, ore, chore, clame, mas tenha certeza de que Deus tem o controle da sua vida e Ele tem o controle sobre a sua história. E nada e nem ninguém pode tirar aquilo que Deus prometeu a você, porque essa era a visão do profeta. Jeremias chora, lamenta, mas ele olhava: o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a nossa restauração. E é isso que nós, como povo brasileiro, como igreja brasileira, como segunda igreja batista de Gramacho, precisamos andar de fé em fé, porque as coisas virão, dias melhores virão, esperança melhores para nossos dias, para nossa vida, para nossa família e para nossa casa. Então tenha uma semana de vitória. Por mais que as coisas estejam difíceis, lamente, chore, mas creia, Deus tem a chave, Deus tem a porta, Deus tem a solução para os nossos problemas. Faça como o salmista, entregue ao Senhor, chore diante do Senhor, mas confie de que Ele tem todas as coisas. Não permita que a murmuração entre em sua casa, não permite que a dor apague a sua alegria, tenha a esperança, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. A você visitante, não sei o que está acontecendo, o que está se passando. Talvez um filho rebelde, uma família, uma luta, uma tribulação. Eu não sei qual o seu lamento. Desemprego, uma doença que bateu a porta e você não sabia e agora você vai ter que lutar para vencer. Eu não sei qual o seu lamento. E você pode chorar, você pode dizer a Deus por quê, Senhor. Mas não deixe que a esperança do Senhor se perda no seu coração. Creia em Deus. Confie no Senhor. As portas se abrirão. Jeremias chora, Jeremias lamenta, Jeremias se coloca, se quebranta. Era como um uivo, um grito, um pedido de socorro. Porque a nação estava destruída, estava desolada. A nação estava sofrendo. Os inimigos estavam prevalecendo sobre Israel. Mas Jeremias tinha no seu coração a certeza de que o Senhor restauraria os muros, levantaria a cidade e ela voltaria a brilhar novamente. Assim a sua vida. Quando o Senhor entregou a vida por você, quando Ele morreu na cruz, Ele disse: está consumado. Há um novo tempo, há um novo espaço, há um novo momento para que a sua vida seja transformada pelo poder do Evangelho. Mas é necessário que você se arrependa, é necessário que você siga a Cristo, é necessário que você conserte a sua vida, é necessário que você reconheça os seus pecados, lamente, mas não murmure. Deus tem coisas grandes para a nossa vida, e o primeiro delas é perdoar os nossos pecados, é nos dar um novo nome, é escrever o nosso nome no livro da vida, e escrever uma nova história, um novo tempo para cada um de nós. Que o lamento chegue, mas que venhamos a reconhecer que o Senhor tem sido a nossa esperança. Vamos falar com Deus. Senhor, eu quero louvar o Teu nome, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Eu Te agradeço, ó Deus, porque muitas vezes o nosso coração se quebranta diante da dor. Choramos, sentimos a perda, sentimos, ó Deus, o nosso coração pulsar diante daquilo que esteja nos sufocando. Jeremias chora pela cidade, Jeremias lamenta pela perda, Jeremias sente a dor de ver a sua nação tão gloriosa agora destruída.
e ele reconhece que somente no Senhor há esperança. Pai, que os teus filhos nessa noite, não sei a luta que cada um tem passado, a tribulação que tem acontecido nas suas vidas, mas em nome de Jesus, eu te peço que essa palavra possa invadir os seus corações, possa entrar em suas vidas, trazendo paz, tranquilidade, que as coisas vão se resolver, as coisas vão entrar no eixo, as coisas vão dar certo, as coisas vão caminhar segundo a tua vontade, que no meio da luta e na tribulação, eles possam confiar no Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados. Nós oramos pela cidade de Petrópolis e sabemos que em pouco tempo, talvez dias, talvez meses, aquela cidade vai se erguer novamente, as famílias vão voltar ao trabalho, os comércios irão se abrir. É claro que o luto vai existir e eu te peço que tu já conforte os corações. Mas oramos também, ó Deus, e lamentamos pela nossa nação. A corrupção, a economia tem sido, ó Deus, algo difícil e tem feito nosso povo sofrer. Mas nós temos a esperança que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. A nossa vida nós entregamos nessa noite em tuas mãos. Cada família, cada jovem, cada adolescente, cada luta individual, sabendo que a dor, há sofrimento, mas eu te peço, ó Deus, que a esperança não venha morrer, que o pecado contaminou todas as coisas, mas o teu Espírito nos deu a tua graça, nos deu o teu Espírito. Nos abençoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, recebe a nossa gratidão. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus, amém. Que você leve essa palavra para o seu coração, meu irmão. Não perca a esperança. A dor, o sofrimento, a dificuldade, lamente, chore, mas não perca a esperança. Deus tem a resposta para cada um de nós.